A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha e estamos agora a tratar da segunda devocional de nossa semana, referente à lição 3, Acabe e o profeta Elias. O tema tratado é o seguinte: misericórdia é um atributo que pertence a Deus, cujo texto base encontra-se em Êxodo 33:19, que diz assim: Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Neste texto, nós vemos um exemplo em que Deus deixa claro a sua misericórdia para conosco. Esta explicitação também é vista em vários outros exemplos na Bíblia. Um exemplo que se relaciona à nossa lição de domingo é o seguinte: Acabe passou a reinar em Israel. E segundo 1 Reis 16:30, diz o seguinte: E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Acabe foi um rei que, além de sair dos caminhos do Senhor, ele saiu e fez coisas ainda piores do que aqueles que haviam saído antes. E Deus se irou claramente com esse rei. E na hora de dar o castigo, ele não poderia dar somente ao rei, porque ele era o líder. Porém, os liderados também iam com ele, faziam o que ele fazia, a maior parte deles. Então a ira do Senhor, consequentemente, era maior sobre o líder, porque era ele quem estava chefiando tudo. Porém, os seus liderados também iam no caminho dele, e ao invés de seguir os mandamentos de Deus, acabaram seguindo os mandamentos daquele homem corrupto. Dentre os moradores do povo de Israel, do povo de Deus, o povo escolhido, tinha Elias, um profeta que muito agradou o coração do Senhor. Ele era obediente e reto aos olhos de Deus e, portanto, a ira do Senhor não caiu sobre ele. Deus fez com que Israel passasse por um período muito difícil, onde não cairia uma gota sequer de chuva sem que Deus mandasse, sem que Deus permitisse. E um período de seca, fome, consequente desta falta de água. Porém, para Elias, que era o que obedecia aos caminhos do Senhor, Deus deu uma solução. Ele mandou Elias retirar-se e fez com que corvos trouxessem comida, mantimento para Elias, e não deixou com que ele morresse, não deixou com que ele perecesse. Deus cuidou de Elias, pois teve misericórdia dele. Ele agiu de misericórdia com quem foi misericordioso com ele. Elias obedeceu ao Senhor, agradou o coração do Senhor, e o Senhor não esqueceu disso. Ele cuidou de Elias. É assim conosco também. Nós pecamos todo santo dia. Todo dia nós estamos pecando, magoando o coração do Senhor. E mesmo assim, Ele entregou o seu único filho para morrer por nós. Ele teve misericórdia tão grande por nossas vidas, que entregou aquele que se fez de Deus, se fez homem. E ainda assim, Ele continua nos perdoando dia a dia, quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Ele está sempre de braços abertos para nós. Então, esse é outro exemplo de misericórdia que Deus tem por nós, que vemos diariamente. Outro exemplo mais antigo na Bíblia tem, por exemplo, Ló e sua família. Eles estavam em Sodoma e Gomorra, que eram cidades muito desagradáveis aos olhos do Senhor, onde aconteciam muitos pecados, coisas que não convinham ao cristão. E o Senhor, antes de derramar sua ira sobre essa cidade, Ele teve compaixão de Ló e sua família e mandou com que eles saíssem e não olhassem mais para trás,
Mas ainda assim, a esposa de Ló olhou para trás, quis voltar para aquele passado que já não cabia mais a eles. O Senhor já tinha ordenado para deixar tudo aquilo e, por consequência, tornou-se uma estátua de sal. Porém, Ló, que era filho de Deus, filho do Senhor, continuou seguindo e, pela misericórdia de Deus, nada acontecera com ele. Então, outro exemplo de misericórdia é uma via de mão dupla. Se nós obedecemos a Deus, consequentemente, nós também teremos a misericórdia dele sobre nossas vidas. E foi isso que aconteceu. Nós vimos um exemplo de quando Deus é misericordioso com a esposa de Ló, porém, ela não foi obediente ao Senhor. Ela não retribuiu esse favor que Deus deu a ela de poupá-la. Ela ainda assim preferiu ter sua vida tomada e, por consequência disso, ela virou uma estátua de sal. Com Ló, ele ouviu o Senhor, que foi misericordioso com ele, e foi agradecido. Ele teve gratidão ao que o Senhor fez por ele. E, por conta da obediência, Deus derramou misericórdia sobre a vida dele. Assim, nós vemos que diariamente a misericórdia do Senhor se renova sobre nossas vidas. E temos que agradecê-lo todo dia por isso, porque sem a misericórdia dele, nós não estaríamos mais vivos há muito tempo, não teríamos nem nascido, porque assim que saímos do ventre de nossa mãe já somos pecadores, não é verdade? Fiquem na paz.